Há uma beleza silenciosa em observar o caos. Quando tudo parece ruir, quando o mundo acelera e as vozes externas tentam ditar o ritmo da nossa alma, algo dentro de nós sussurra, um chamado antigo, quase esquecido, pedindo que voltemos para o centro. Musonius Rufus dizia que a virtude não floresce no conforto, mas na prática diária diante das dificuldades. E talvez seja por isso que a vida, em sua misteriosa sabedoria, nos entrega desafios, não como castigos, mas como instrumentos de lapidação interior. O caos é parte do plano. Ele não é o inimigo. Ele é o cenário natural da existência humana, o pano de fundo sobre o qual o espírito aprende a se erguer. O que Musonius chamava de fortaleza interior não era rigidez, mas disciplina emocional. Não era dureza, mas coerência. Viver com serenidade, em meio à desordem, não é negar o turbilhão, é aprender a respirar dentro dele. A fortaleza interior não é o escudo que nos isola do mundo, é o eixo que nos permite permanecer de pé quando o mundo gira rápido demais. A mente estoica não busca anestesia, ela busca clareza. Ela entende que a verdadeira paz não nasce da ausência de ruído, mas da harmonia que criamos ao manter o próprio tom, mesmo quando tudo ao redor desafina. O mundo moderno, com sua pressa e seu excesso, é apenas uma versão mais sofisticada da mesma luta que os estoicos romanos enfrentaram. Hoje, chamamos de ansiedade o que antes era inquietação da alma. Buscamos controle e validação, como se a calma dependesse da aprovação alheia. E nesse desejo de garantir segurança, perdemos a liberdade interior. É curioso como o ser humano moderno tem medo do silêncio. Ele teme a pausa, como se parar fosse perder. Mas é na pausa que a lucidez floresce. É no silêncio que a verdade se revela. Imagine uma chama frágil, abrigada dentro de uma lamparina. O vento sopra, às vezes forte, às vezes brando. Ele não a destrói, ele a treina, ensina a dançar sem apagar. Assim é a alma estoica. Ela não teme o vento, porque aprendeu a transformar a turbulência em movimento. Não é o mundo que ameaça a chama, é a ausência de abrigo interior. O vento é inevitável, mas o abrigo é escolha. O verdadeiro poder estoico é a coerência. É viver alinhado entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. É manter a integridade moral, energética e racional, mesmo quando tudo fora parece colapsar. Quando as vozes externas gritam, o estoico escolhe ouvir o som da própria consciência. Quando o mundo exige pressa, ele escolhe presença. Marco Aurélio, discípulo dessa mesma escola, dizia: o que acontece é o que a natureza quer que aconteça. E o que a natureza quer é o bem. Não há resignação nessa frase. Há aceitação ativa. É o entendimento de que lutar contra o inevitável é desperdiçar a energia que poderia ser usada para agir com sabedoria. Aceitar não é desistir. É parar de desperdiçar força com o que não se pode controlar. É mover-se com o fluxo da natureza, sem perder a direção. A aceitação ativa é uma dança entre firmeza e rendição, entre razão e fé. Quando compreendemos isso, o caos deixa de ser ameaça e se torna terreno fértil. Cada imprevisto, cada dor, cada silêncio forçado é, na verdade, um convite da vida, um chamado para o treino da alma. Viver em coerência é um ato de coragem. É resistir à tentação de se moldar à aprovação do mundo. É agir com virtude mesmo quando ninguém está olhando. É sustentar a calma não como fraqueza, mas como escolha consciente. O caos é inevitável, mas o colapso interno é opcional. Musonius Rufus nos ensina que o verdadeiro treino não acontece nas grandes provações, mas nos gestos diários, nas reações pequenas, nas palavras medidas, na serenidade cultivada quando o dia não coopera. Por isso, esta jornada não é sobre fugir do caos, é sobre aprender a habitá-lo com dignidade. O estoicismo não é uma filosofia de distância, é uma arte de presença. O mundo pode estar em chamas,
mas dentro de nós ainda pode haver luz. Hoje convido você a olhar o caos com outros olhos, a perceber que cada ruído é apenas o cenário onde a fortaleza interior pode nascer. Nos próximos minutos, seguiremos o caminho de Musonius Rufus. Veremos como transformar o caos em laboratório da alma. Como fazer dele um mestre, e não um inimigo. Porque o caos não veio para te quebrar, veio para te treinar. Tópico 1. O erro de tentar encontrar paz, eliminando o caos. Há um equívoco silencioso que atravessa gerações, o de acreditar que paz é o contrário do caos. Muitos tentam fugir da dor, da desordem, do desconforto, como se a ausência de perturbação fosse o destino final de uma alma evoluída. Mas Musonius Rufus via a paz de outra forma. Para ele, a paz verdadeira não era a ausência de tensão, e sim a presença de virtude em meio a ela. É fácil parecer sereno quando tudo está em ordem. O desafio é permanecer inteiro quando o mundo parece se despedaçar. A serenidade que nasce do controle externo é frágil, porque depende das circunstâncias. A que nasce da virtude é inabalável, porque brota de dentro. Evitar o desconforto é rejeitar o campo de treino da alma. Quando fugimos do que incomoda, negamos a oportunidade de crescer. O desconforto não é punição, é um professor paciente que nos apresenta o que ainda não sabemos sustentar. É na contradição, na espera, na crítica, que o espírito encontra o material bruto para se lapidar. Fugir da tensão é como recusar o peso que fortaleceria o músculo. O corpo se enfraquece na ausência de esforço, e o mesmo ocorre com a alma. Confundir tranquilidade com ausência de estímulo é um dos enganos mais comuns da mente moderna. Buscamos silêncio não para ouvir a verdade, mas para escapar daquilo que nos fere. Só que a serenidade estoica não é uma fuga, é uma presença lúcida. É o domínio sobre o impulso que nos tornaria reféns da própria emoção. Ser sereno não é deixar de sentir, é sentir com consciência. É perceber a raiva sem se tornar a raiva. É observar o medo sem entregar-lhe o leme. O domínio emocional é uma forma de liberdade interior e ele se constrói no contato direto com o caos, não na sua eliminação. O corpo sabe disso, mesmo quando a mente resiste. O sistema nervoso aprende a se equilibrar não pela ausência de estímulo, mas pela exposição consciente a ele. Quando enfrentamos o desconforto de forma deliberada e calma, treinamos o que a neurociência chama de homeostase emocional. A calma deixa de ser um acidente e passa a ser uma competência. Assim como o atleta não foge do treino, a alma que busca virtude não foge da vida. Ela se entrega à experiência com coragem, sabendo que cada impacto pode se tornar um degrau de clareza. Imagine-se preso no trânsito. Alguém corta a sua frente, buzina, o tempo não anda. O coração acelera. O corpo quer reagir. Esse é o campo de treino. É nesse instante que a filosofia sai do livro e entra no sangue. A consciência se acende. Isso está fora do meu controle, mas minha resposta não está. Respirar, observar e escolher o silêncio ao invés da explosão é uma vitória invisível, mas profunda. É assim que o caos se transforma em mestre. Não é o mundo que muda, é o modo como nos relacionamos com ele. O guerreiro estoico não busca o silêncio do campo de batalha. Ele aprende a sustentar quietude dentro do próprio coração. Ele entende que a paz não é uma paisagem, é uma postura. Não se trata de eliminar o ruído, mas de cultivar o espaço interior que o contém. O ruído continua, mas algo dentro permanece imóvel. E é nesse ponto que o caos perde o poder de nos definir. A serenidade que Musonius ensinava não é uma promessa de conforto, mas uma arte de presença. A paz não é algo que se encontra quando o mundo cessa, mas algo que se constrói enquanto ele grita. É o vento que ensina a chama a dançar. É o atrito que acende a centelha. A alma só se torna estável quando entende que o caos não é inimigo, é matéria-prima. Tópico 2.
A disciplina emocional como treino da liberdade. Liberdade é uma palavra bela, mas quase sempre mal compreendida. Para muitos, liberdade é fazer o que se quer, quando se quer. Para Musonius Rufus, era o oposto. Liberdade é não ser escravo das próprias paixões. É não permitir que o impulso governe o destino. Ele sabia que o ser humano é mais aprisionado por dentro do que por fora. Somos prisioneiros da pressa, da necessidade de aprovação, da compulsão por agradar, da urgência em reagir. A mente acredita que o impulso é expressão da verdade, quando, na verdade, é o reflexo da inconsciência. Ser livre é escolher o próprio tom em meio ao ruído interno. Autocontrole não é repressão, é lucidez. O controle estoico não busca silenciar as emoções, mas escutá-las com inteligência. As emoções são mensageiras, não inimigas. Elas trazem informações sobre o que valorizamos, o que tememos, o que ainda não aprendemos a aceitar. Quando negadas, se tornam tiranas. Quando ouvidas com calma, se tornam guias. Musonius compreendia que o verdadeiro domínio não está em calar a emoção, mas em integrá-la à razão. Reprimir é amputar. Integrar é amadurecer. A disciplina emocional nasce do equilíbrio entre sentir e escolher. Na biologia do corpo, há uma dança constante entre dopamina e cortisol, a busca e o estresse, o desejo e a tensão. Quando não temos consciência, essa dança nos arrasta. A dopamina nos empurra para o prazer imediato, o cortisol nos prende no medo. Mas quando aprendemos a observar, a respiração muda, o ritmo muda, a química muda, o cérebro se reorganiza. Aquilo que antes era impulso se torna energia dirigida. A neurociência moderna apenas confirma o que Musonius e seus discípulos já sabiam. O corpo é o campo da alma, e o hábito é um instrumento do espírito. A liberdade emocional é construída nos segundos em que decidimos não reagir. O impulso surge, raiva, medo, desejo, e nesse pequeno intervalo entre o sentir e o agir, mora a liberdade. Esse intervalo é o território do estoico. É ali que ele respira, nomeia o que sente e decide agir segundo os próprios valores, não segundo o impulso. O corpo se curva ao hábito, mas a alma se curva ao propósito. E quando o propósito é mais forte do que o reflexo, nasce a verdadeira disciplina. Controlar-se não é sufocar o que vive dentro, é permitir que a mente observe e não se confunda com o que observa. É permanecer inteiro enquanto a onda passa. É deixar que a emoção atravesse, sem deixar que ela defina. O controle estoico é a arte da integração. Ele não nega o fogo, ele aprende a usar o calor para forjar caráter. Quando Musonius falava sobre liberdade, não falava sobre o direito de fazer tudo, mas sobre a capacidade de não ser arrastado por nada. O homem livre, para ele, era aquele que podia olhar para o próprio desejo sem ceder e para o próprio medo sem fugir. Ele era dono de si. E ser dono de si é a mais alta forma de poder que existe. A disciplina emocional é, portanto, o treinamento da liberdade. É a capacidade de sustentar a própria direção, mesmo quando o corpo quer desviar. É permanecer fiel ao que é justo, mesmo quando o prazer ou o medo tentam seduzir o caminho. A alma que pratica essa disciplina aprende a viver com serenidade, porque já não precisa lutar contra si mesma. Quando o interior se ordena, o exterior perde o poder de desordenar. No fim, tudo se resume a essa escolha silenciosa, ser conduzido pelas paixões ou conduzi-las com consciência. Musonius Rufus chamava isso de sabedoria prática, o exercício diário de escolher a integridade em vez da impulsividade. É nessa escolha que o ser humano encontra não apenas o equilíbrio, mas a liberdade de existir em paz dentro do próprio peito. Tópico 3. Quando o desejo de controle destrói a força interior. Há um tipo de medo que se disfarça de virtude, o medo de perder o controle. Ele se apresenta como prudência, mas, em essência, é desconfiança da própria vida.
O ser humano moderno vive tentando garantir o previsível, cercar-se de certezas, prever resultados, dominar o incerto. E nessa tentativa de controlar o imprevisível, perde a leveza de existir. O desejo de controlar tudo é o primeiro sintoma da alma cansada, da mente que desaprendeu a confiar. A ansiedade nasce justamente aí, na recusa em aceitar que a vida é movimento e que o movimento, por natureza, é imprevisível. Musonius Rufus enxergava nesse apego uma armadilha sutil. O controle não protege, ele cria tensão. A mente que precisa dominar tudo vive em estado de alerta e o corpo responde a essa urgência como se o perigo fosse constante. A busca por segurança se transforma em prisão invisível. O desejo de ter garantias se torna o próprio veneno da serenidade. A alma que tenta fixar o mundo se torna rígida, e tudo o que é rígido cedo ou tarde se quebra. O verdadeiro poder, dizia Musonius, está em se adaptar ao que vem, não em resistir ao fluxo. Quando tentamos antecipar cada desfecho, entramos num ciclo de ansiedade que a neurociência chama de viés de antecipação de falha. O cérebro, em sua tentativa de prever o futuro, simula o pior. Ele acredita que, prevendo, protegerá. Mas o resultado é o oposto. Em vez de evitar a dor, ele a repete mentalmente. Vivemos sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu e talvez nunca aconteça. E assim, gastamos energia com fantasmas, enquanto a realidade, que está diante de nós, fica sem presença. A mente ansiosa vibra em antecipação, sempre alguns segundos à frente da vida. E é nesse descompasso que se perde a coerência emocional. O corpo está aqui, mas o pensamento está lá. A alma se fragmenta entre o medo e o desejo, e a calma desaparece. O controle, então, se torna uma obsessão. Queremos controlar o outro, o tempo, o resultado, até o próprio sentir. Mas o sentir não se comanda, apenas se reconhece. O caos, quando aceito, se transforma em ritmo. Quando negado, se transforma em ruído. Musonius Rufus, com sua clareza prática, sabia que a aceitação é a forma mais refinada de coragem. Ele ensinava que o sábio observa o que não pode mudar e age apenas sobre o que depende de si. Esse discernimento liberta. O que não depende de nós não deve roubar nossa paz. O que depende, merece nossa ação. O resto é vento. E o vento, mesmo quando frio, tem propósito. Anotar o que foge do controle é um gesto de humildade. Escrever o que não se pode mudar e reconhecer o limite da própria força é um ato de sabedoria. Quando a mente vê no papel o tamanho de sua impotência, ela descansa. Descansa porque entende que não precisa carregar o que não cabe em suas mãos. Essa é a aceitação ativa de que falava Marco Aurélio. Não é desistência, é direção. É o ato de voltar o olhar para o que pode ser feito agora, com serenidade e dignidade. Pense no rio. Ele corre, encontra pedras, curvas, quedas. Se ele tentasse ser pedra, perderia o movimento. Se ele tentasse controlar o caminho, deixaria de ser rio. Mas porque aceita a correnteza, ele chega ao oceano. Assim é a alma que aprende com o estoicismo. Ela flui sem perder sua essência. Ela aceita o movimento da vida, não por fraqueza, mas por sabedoria. O controle excessivo destrói a força interior porque transforma o espírito em algo tenso, sempre em luta contra o natural. A liberdade nasce quando aceitamos que o fluxo da existência é maior do que nossa vontade. O caos não é o oposto da ordem. Ele é parte do ciclo que a renova. Quando entendemos isso, o imprevisível deixa de ser ameaça e se torna companheiro. A mente que confia não precisa controlar. Ela apenas age com consciência e descansa no que é. Essa é a verdadeira força estoica. Firmeza sem rigidez. Entrega sem submissão. Tópico 4. Virtude diária. A filosofia vivida no comum. A verdadeira filosofia não acontece em templos, nem em textos sagrados. Ela acontece no cotidiano, nas pequenas escolhas, nos gestos invisíveis, nas palavras que não dizemos e
e nas que escolhemos dizer com cuidado. Musonius Rufus afirmava que o verdadeiro filósofo não é aquele que fala bem sobre virtude, mas aquele que a vive. E viver a virtude é transformar o comum em campo de prática. Não é uma ideia para ser admirada, é um modo de existir. O estoicismo, quando reduzido à teoria, se torna apenas estética intelectual. Quando vivido, torna-se cura. O risco do intelectualismo espiritual é transformar a sabedoria em discurso. Muitos acumulam conhecimento como quem coleciona medalhas invisíveis. Falam sobre serenidade, sobre domínio, sobre amor ao destino, mas não suportam a menor contradição. A virtude, dizia Musonius, não é um adorno de palavras, mas um hábito do coração. Ela se revela na forma como tratamos o que não tem prestígio. O estranho na rua, o erro alheio, o silêncio de quem não nos entende. A filosofia é provada quando ninguém vê, quando a mente se mantém íntegra sem aplausos, quando o bem é praticado sem testemunhas. Há uma cena que ilustra essa verdade. Uma mulher, em meio a uma discussão, sente a velha necessidade de vencer, de ter razão. O impulso sobe. O coração dispara. A mente busca argumentos, mas algo dentro dela, cultivado por prática e silêncio, a faz parar. Ela respira. Escolhe o silêncio ao invés da resposta reativa. E naquele instante, sem plateia, sem prêmio, ela vence a si mesma. Esse é o tipo de vitória que Musonius chamaria de virtude viva. Pequena, invisível, mas profundamente transformadora. A neurociência moderna mostra que a repetição diária molda o cérebro. A plasticidade neural transforma gestos repetidos em traços de caráter. O que se pratica todos os dias se torna natural. A paciência é treinável, a calma é treinável, a dignidade também. Musonius entendia isso intuitivamente. O caráter é o resultado de uma série de pequenas fidelidades diárias. Assim como o corpo se fortalece com o exercício constante, a alma se fortifica com a constância moral. Há uma beleza silenciosa na ideia de que cada ação é um ensaio de quem estamos nos tornando. O modo como falamos, como ouvimos, como reagimos, tudo é prática. A filosofia, para Musonius, não era um refúgio da vida, mas um modo de habitá-la com virtude. O que faço agora, ainda que ninguém veja, é meu campo de treino moral. Essa frase resume a essência de sua visão. A virtude não se demonstra, se incorpora. É gesto, não discurso. Não é suficiente saber o que é certo. É preciso agir de acordo com isso, dizia ele. Saber o que é justo é o primeiro passo. Escolher o justo quando o instinto grita o contrário é o verdadeiro exercício. A moral estoica é concreta, não ideal. É o bem vivido, não apenas pensado. E é justamente essa prática que nos devolve o poder sobre nós mesmos. No fundo, viver com virtude é um ato de simplicidade. É tratar o comum com reverência. É acordar e decidir que a forma como caminhamos, ouvimos, respondemos, já é uma oração. A vida cotidiana é o templo onde a alma se educa. É ali que se aprende o amor, a paciência, a humildade e a coragem. O mundo não precisa de mais filósofos de fala, mas de seres humanos que façam da calma sua linguagem e da coerência sua fé. Quando Musonius Rufus falava de virtude, falava de prática. Não há iluminação fora da rotina, não há sabedoria sem repetição. E talvez seja por isso que os sábios parecem tão tranquilos, porque não esperam o extraordinário para exercitar o bem. Eles o fazem enquanto lavam, caminham ou escutam. A virtude diária é o caminho da paz duradoura, aquela que não depende do tempo nem do reconhecimento, mas apenas da verdade silenciosa de viver o que se acredita. Tópico 5. A serenidade como coerência vibracional e não fuga emocional. Há uma ideia distorcida que muitos ainda carregam, a de que paz interior é um estado de anestesia. Como se o ser sereno fosse aquele que não sente, que não se abala, que não chora, mas a serenidade verdadeira
não nasce da negação das emoções. Ela nasce da coerência entre mente, corpo e valores. A paz não é o vazio do sentir, é a harmonia do ser. É quando pensamento, emoção e ação caminham na mesma direção. Quando a alma para de lutar contra si mesma. Musonius Rufus entendia que a serenidade não era ausência de dor, mas maturidade diante dela. O sofrimento não deixa de existir, mas muda de forma. Ele deixa de ser um invasor e se torna um mensageiro. A pessoa coerente não foge da emoção, ela a acolhe. Permite que a tristeza venha, que a raiva venha, que o medo se manifeste. Ela não se identifica com o sentimento, apenas o observa e o transforma em sabedoria. Essa é a diferença entre fuga e presença. Quem foge tenta calar o corpo, quem está presente escuta o que ele tenta dizer. A busca pela paz como desconexão é uma armadilha espiritual. Muitos confundem tranquilidade com desligamento. Mas o desligamento é ausência de vida. A serenidade autêntica é o contrário, é presença total. É sentir tudo e ainda assim permanecer centrado. É estar inteiro, mesmo quando o mundo pede fragmentos. Musonius chamava isso de fortaleza moral. A neurociência chama de coerência fisiológica. Quando mente e corpo se alinham, o sistema nervoso encontra equilíbrio. O nervo vago, que conecta coração e cérebro, regula o corpo através da percepção de segurança interna. É nesse estado que a calma deixa de ser ideia e se torna biologia. Serenidade é fisiologia treinada. Quando respiramos de forma consciente, o corpo entende que está seguro. A frequência cardíaca desacelera, o fluxo sanguíneo se estabiliza, a mente se torna clara. Nesse estado, tomamos decisões mais sábias, sentimos com mais discernimento e reagimos com mais humanidade. O corpo e o espírito trabalham juntos. A filosofia e a ciência se encontram nesse ponto. A calma é uma prática física e espiritual ao mesmo tempo. Imagine um lago. Quando o vento sopra, a superfície se agita. Com nitidez. A mente humana é esse lago. As emoções são o vento. A disciplina é o que ensina a água a refletir o céu, mesmo quando o vento insiste. A serenidade não é eliminar as ondas, mas aprender a refletir o que é essencial, apesar delas. É manter a profundidade quando a superfície se agita. A paz interior, portanto, não é um refúgio distante do mundo, mas uma qualidade de presença dentro dele. É a harmonia entre o sentir e o agir, entre o impulso e o valor. Quando Musonius falava sobre coerência, ele falava sobre essa vibração alinhada, onde o que se pensa, o que se sente e o que se faz formam um único som. A alma, nesse estado, vibra em integridade, e integridade é serenidade. A clareza sobre o que merece reação é o que separa a mente sábia da mente inquieta. O ser coerente não reage a tudo, mas responde ao que importa. Ele não vive tentando se defender, porque aprendeu a confiar. Ele compreende que o mundo sempre terá ruídos, mas o interior pode ser música. A serenidade, nesse sentido, é o som afinado da alma. É a vibração limpa de quem não precisa vencer para estar em paz, de quem não precisa provar para existir. Ser sereno é estar inteiro. É sentir com profundidade e agir com consciência. É compreender que a calma não é fuga, é fidelidade à própria essência. Quando corpo e espírito se alinham, quando a mente deixa de resistir ao que é, nasce um estado de paz que não depende do tempo, nem das circunstâncias. É a serenidade de quem aprendeu que a vida não precisa ser perfeita para ser sagrada. É a calma de quem entendeu que o verdadeiro poder é permanecer em harmonia enquanto tudo muda. Tópico 6. Como fortalecer a alma diante do caos do mundo moderno. O caos de hoje não é o mesmo dos tempos de Musonius Rufus, mas a essência do desafio é idêntica. Antes eram as guerras, a fome, o frio. Hoje é o excesso. Excesso de estímulo, de informação, de comparação.
O ser humano moderno carrega o mundo no bolso e, com ele, o peso de 1000 vidas que não são suas. Vivemos expostos a uma corrente incessante de ruídos, opiniões e urgências que sequestram nossa atenção. A alma, diante disso, adoece de dispersão. A mente tenta acompanhar a velocidade da máquina e, nesse esforço, perde o contato com o corpo, com o tempo, com o agora. Musonius Rufus acreditava que o antídoto para o caos não estava na fuga, mas na simplicidade. Ele via a virtude como uma arte de viver com pouco e com propósito. A simplicidade não é escassez, é foco. É a escolha consciente de eliminar o desnecessário para que o essencial possa respirar. No mundo moderno, essa escolha se torna um ato revolucionário. A hiperestimulação rouba o eixo, dispersa a energia vital e nos faz confundir movimento com progresso. O corpo se agita, mas o espírito se cansa. A calma deixa de ser natural e passa a ser um luxo. Há uma armadilha sutil na cultura da produtividade. Somos ensinados a acreditar que quanto mais fazemos, mais valemos. Que descanso é fraqueza e que parar é desperdiçar tempo. Mas o tempo não é algo a ser gasto, é algo a ser habitado. A produtividade sem propósito é uma forma moderna de alienação. Trabalhamos, corremos, produzimos, mas esquecemos por quê. Musonius Rufus diria que uma vida cheia de atividades e vazia de virtude é uma forma elegante de desordem. Fazer muito não é o mesmo que viver bem. A recuperação do foco é um ato de cura. Quando nos desconectamos por algumas horas do fluxo incessante de estímulos e voltamos a observar o próprio pensamento, algo se reorganiza. O córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela razão, pela moralidade e pela clareza, volta a se acender. O silêncio externo reacende a voz interior. É nesse espaço de quietude que a alma volta a respirar. A calma, então, deixa de ser teoria e se torna experiência. Musonius dizia que quem suporta o frio com firmeza é mais livre do que quem foge dele. O frio, aqui, é símbolo do desconforto inevitável da existência. Fugir dele é fugir do próprio crescimento. A alma se fortalece na fricção entre o desejo de conforto e a escolha da virtude. Toda vez que suportamos o desconforto com presença, ampliamos nossa liberdade. A calma não é ausência de luta, é domínio sobre ela. Fortalecer a alma diante do caos é reencontrar o ritmo da natureza dentro de si. É aceitar que o mundo lá fora continuará veloz, mas que o interior pode escolher outro compasso. A tecnologia não precisa ser inimiga, mas precisa ter lugar. A informação não precisa ser evitada, mas precisa ter filtro. O segredo está no espaço entre o estímulo e a resposta, o mesmo espaço onde nasce a liberdade. A virtude, a presença e a simplicidade são as âncoras que impedem o naufrágio em tempos de excesso. Quando escolhemos agir com propósito, o caos deixa de nos dominar. Quando simplificamos, o essencial ressurge. Quando voltamos a ouvir o corpo, o coração e a razão se alinham. E quando sustentamos a calma em meio à desordem, tornamo-nos faróis em um mundo distraído. Musonius Rufus viveu em um tempo de ruídos diferentes, mas o que ele ensinou atravessa séculos. A serenidade é construída na escolha diária de não se perder de si mesmo. No fim, fortalecer a alma é um gesto de fidelidade à própria essência. É a decisão silenciosa de viver com propósito quando o mundo inteiro grita por distração. É compreender que, embora o caos seja inevitável, o colapso não é, e que, mesmo em meio à tempestade, ainda é possível permanecer como um ponto de quietude, firme, lúcido e profundamente humano. Conclusão: a paz como ato de resistência interna. Viver em paz para Musonius Rufus nunca foi um privilégio dos protegidos, mas o dever dos despertos. Ele via a paz não como um prêmio distante, mas como o resultado natural da disciplina interior. A paz, dizia ele, não é um dom concedido pelos deuses, mas um estado construído por quem se recusa a ser dominado pelo caos. É resistência, não rendição. E resistir
nesse sentido, é permanecer virtuoso enquanto tudo ao redor se desordena. É sustentar integridade quando o mundo se fragmenta. A vida moderna transformou o caos em norma. A correria, a ansiedade, a comparação constante. Mas a alma que aprende o caminho estoico não se desespera. Ela entende que a paz não é o oposto do caos, mas a arte de caminhar por dentro dele com firmeza e serenidade. Musonius Rufus nos ensina que viver com virtude é o mesmo que resistir ao colapso moral. É erguer-se sem ruído, permanecer ético em tempos de pressa, conservar a delicadeza mesmo quando a vida parece áspera. A paz é, portanto, um ato moral, uma escolha espiritual e uma prática cotidiana. A serenidade não é destino, é treino. Ela não se revela de uma vez, mas se constrói em gestos pequenos, repetidos, constantes. A cada escolha consciente, a cada reação medida, a cada pausa antes da palavra impensada, um tijolo invisível é colocado nessa fortaleza interior. A paz é o resultado acumulado dessas pequenas vitórias silenciosas. É disciplina, não sorte. É método, não milagre. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. A paz precisa de direção. Não é suficiente desejar calma. É preciso ter um eixo. Quando sabemos quem somos e o que valorizamos, o vento, ainda que contrário, se torna aliado. Ele testa, molda, fortalece. A alma coerente não se desespera com o movimento das marés, porque conhece o porto ao qual pertence. E é nessa fidelidade ao próprio eixo que a serenidade se transforma em poder. O mundo sempre será tempestade. Essa é a sua natureza. A tentativa de eliminar o caos é inútil. O que podemos é aprender a nos tornar o farol. O farol não luta contra o mar, não amaldiçoa a noite, nem se queixa do vento. Ele apenas permanece aceso. O farol não precisa provar sua força. Ele apenas cumpre seu propósito. E é exatamente isso que Musonius Rufus nos convida a fazer. Permanecer luminosos em meio ao turbilhão, coerentes em meio ao ruído, humanos em meio ao medo. A paz, então, não é o descanso após a luta, mas a forma mais alta de luta. A luta para permanecer inteiro. É o ato de resistência interna contra tudo o que tenta nos tornar reativos, dispersos, superficiais. É dizer não à pressa, ao ódio, à distração. É escolher o que edifica, o que eleva, o que permanece. É o gesto silencioso de quem, em meio à desordem, ainda escolhe a dignidade. Viver em paz é, portanto, um ato revolucionário. É desafiar a cultura do ruído com o poder do silêncio. É responder ao caos com lucidez. É continuar acreditando na bondade quando o mundo parece endurecido. É agir com virtude mesmo quando ninguém aplaude. A paz não é um refúgio, é uma postura. E essa postura é o que define a força inabalável de uma alma desperta. No fim, a filosofia estoica não pede que fujamos do mundo, mas que sejamos o centro firme dentro dele. Que sejamos o eixo em meio à rotação, o silêncio no meio do ruído, a presença no meio da pressa. A vida continuará a nos desafiar, mas dentro de nós pode existir um espaço intocado, um lugar onde nenhuma turbulência chega. Esse espaço é a verdadeira liberdade. O caos pode ser tempestade, mas o espírito estoico é o farol. Ele não foge do mar, ele o ilumina. Essa é a essência da paz que Musonius Rufus ensinava. Não a calmaria do exterior, mas a força serena de quem aprendeu a acender luz dentro da própria escuridão. A filosofia não nos afasta da vida, ela nos ensina a vivê-la com coragem, clareza e amor. Porque, no fim, viver em paz é o mais profundo ato de resistência que um ser humano pode oferecer ao mundo.